Pela primeira vez na história, o IFES tem na reitoria uma mulher. E hoje a gente recebe aqui no estúdio a Adriana para falar sobre essa nova fase e sobre, é claro, os desafios. Adriana, seja muito bem-vinda ao estúdio da S Brasil. É um prazer te receber aqui, viu? Prazer é todo meu poder estar aqui para conversar um pouquinho. Adriana, eu quero que você comece se apresentando, contando um pouquinho da sua história para a gente. Tá. Eu sou professora de carreira, de formação, Aham. de um município do interior do estado, né, o município de São Roque do Canaã. Olha que legal. Eu tenho toda uma trajetória na educação, agora em abril já são 38 anos na educação. E depois de 23 anos, eu resolvi fazer concurso para a carreira, né, do Serviço Público Federal. Então, eu ingressei no Instituto Federal do Espírito Santo, no campus Santa Teresa, que é um dos nossos campi agrícola, uma das nossas fazendas, a mais antiga, inclusive, que tem uma história anterior ainda à criação da rede federal e do IFES. E agora eu já tenho 15 anos também de atuação no IFES. E aí, nesse movimento todo, e também a partir de tudo que eu já tinha de vivência na educação, eu já tinha passado por outros locais, na gestão de escola, de prefeitura, Secretaria Municipal de Educação. Então, eu fui convidada para o primeiro cargo de gestão no IFES, eu implantei o campus de Santa Maria de Jetibá, Olha! no interior também do estado, né, num outro campus, também área agrícola, região agrícola. Então, eu fiquei lá por 4 anos fazendo a implantação do campus. E como que isso funciona, Adriana? Para quem está em casa que não entende assim o funcionamento. Então, novos campi são autorizados pelo governo federal, claro, tem um movimento político também, dos municípios, todo mundo quer uma unidade do IFES no seu município, e lá em Santa Maria de Jetibá foi um pouco diferente, inclusive é o único campus nosso que não leva o nome do município. O campus é chamado Centro Serrano. Foi uma parceria, um consórcio entre os municípios de Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina e Domingos Martins. E eu fui para lá naquela cultura linda, maravilhosa, que eu, né, amei e sou encantada por ela. De lá eu fui convidada para assumir a pró-reitoria de ensino da nossa instituição. Então eu fiquei quase 8 anos na pró-reitoria de ensino e aí veio a oportunidade de me candidatar ao cargo de reitora. Então, eu me candidatei e agora estou nessa nova missão, nomeada desde o dia 28 de outubro do ano passado. Que demais. E como funciona uma reitoria do IFES, ô Adriana? Explica para a gente. Então, a rede, ela tem nós temos a rede nacional, que a gente chama de rede federal, e tem a rede IFES, né? Nós trabalhamos num formato descentralizado. Nós temos unidades pelo estado. Cada unidade tem sua direção geral, tem seus gestores, e a reitoria funciona como a administração central. Então, cada campus, e hoje nós já somos 23 em funcionamento, com mais 3 em implantação, nós estamos em todas as regiões do estado do Espírito Santo, né? O IFES ganhou um tamanho muito grande, né? E isso é lindo de ver e de viver, e onde a gente chega, como agora a gente está com a implantação em Presidente Kennedy, Pedro Canário, Laranja da Terra, Muniz Freire, e assim, a comunidade acolhe a gente e muda a comunidade, muda o município, muda tudo. Mas, como a gente tem esse modelo descentralizado, a gente então tem a administração central. Cada campus elege o seu diretor-geral ou diretora, também por um processo, né, de eleição, e todas as unidades elegem o reitor ou a reitora. E aí nós temos, então, as pró-reitorias, que são as áreas que fazem a coordenação, a institucionalização de tudo aquilo que a gente tem no ensino, na pesquisa, na extensão, na inovação, administração, gestão de pessoas. Ai, É nesse lugar que eu estou hoje. que demais, menina. Eu estava aqui pensando, passou um filme na minha cabeça, né? Que IFES existe há anos. Na minha época, o sonho de todo mundo era passar no IFES. E hoje continua sendo. Meu irmão, inclusive, está estudando para caramba para passar. Ele falou, irmã, bom. eu quero, ele está com 13 anos. Que maravilha. Ele está se dedicando muito. E é bacana, né? Esse nome de peso que o IFES tem há tantos anos, que passa de geração para geração.
desde a minha geração, agora meu irmão, e provavelmente depois dele também. Como que você vê essa credibilidade do IFES, assim? Então, aqui no estado nós temos uma história centenária que começa com a Escola de Aprendizes Artífices, que é aqui, né, de Aham. Jucutuquara, era no centro, depois passou para cá, passou por várias nomenclaturas, Escola Técnica, Cefet, Nossa, em- Cefet, é, Cefet. e aí algumas outras, as nossas 3 agrotécnicas antigas, né, de Santa Teresa, Colatina e Itapina, e aí começaram a surgir algumas outras, e por uma política do governo federal, né, no ano de 2008 é criada a Rede Federal. Uhum. E aí, então, criou o instituto em todos os estados do Espírito Santo, todos os estados do Brasil. Uhum. Alguns estados que são maiores têm mais de um instituto. Uhum. Aqui nós ficamos com um só, e todas essas unidades, que eram autarquias, passaram a fazer parte dessa rede. Então, aí nasce o IFES, no finalzinho de 2008, e aí vem todas as fases de expansão, e a cada nova expansão, novas unidades são criadas. Como agora, recentemente, o governo Lula autorizou mais uma expansão. Já estamos em mais 112 campi no Brasil. Estamos chegando em 800 unidades no Brasil. Começamos, quando a rede foi criada, nós tínhamos 100 e poucas. Hoje já estamos chegando em 800. E aqui no estado do Espírito Santo, como você disse, esse nome tem um peso. Eu atribuo isso a toda a força, né, que a educação tem, em primeiro lugar, o que representa na vida das pessoas e as oportunidades que abre. Porque nós somos uma instituição que nós não somos nem escola de educação básica, apesar de ofertar a educação básica com os cursos técnicos integrados ao ensino médio. Uhum. Também não somos uma universidade, mas ofertamos os cursos de graduação, pós, mestrado e doutorado. Mas acho que esse conjunto de fatores, tudo aquilo que o estudante tem condição dentro da nossa instituição, desde o curso de formação iniciada, passando pelo técnico, podendo chegar a um doutorado, convivendo com a pesquisa, com a extensão, com a inovação, com os laboratórios que nós temos, isso traz um diferencial e aí, né, junto com todo o empenho dos nossos profissionais, que são muito qualificados e sempre muito empenhados, acho que vai dando esse tom. Então, hoje, por exemplo, a gente está aqui do ladinho, né, do Campus Vitória, que é o nosso campus centenário, né, maravilhoso. O Campus Vitória ele tem um pavilhão com mais de 100 laboratórios. Então, onde você encontra numa escola uma concentração de área técnica especializada nesse nível. Então, isso encanta os nossos jovens, encanta a gente também, né, tanto servidores quanto gestores, a querer cada vez mais, porque já está mais que provado que transforma a vida das pessoas, abre portas, abre oportunidades, e aí o mundo cada um procura o seu. Verdade. E agora falando sobre encantos e sobre força, Adriana, você é a primeira mulher reitora do IFES. O que isso representa para você? Então, nós nunca tivemos nenhuma candidata mulher, Olha, mentira. nenhuma candidata mulher, apesar de sermos pelo menos 50% do corpo hoje administrativo e docente do IFES são mulheres, mas nunca nós tivemos nenhuma candidata. Caramba. E isso foi nascendo meio que naturalmente na comunidade. Pela minha inserção, meu jeito, sempre estive muito presente nas nossas unidades e as pessoas começaram a sonhar com isso antes mesmo de eu pensar nisso. E, Adriana, o que você acha? E aí eu comecei a pensar com carinho nisso e me preparei para isso, fui me organizando. Não é um processo fácil, né? Não adianta a gente falar que é fácil, porque um processo eleitoral ele tem todos os seus desafios, mas eu acredito na gestão democrática e eu acredito na força da comunidade. Então, durante todo o período, o que me moveu era o que eu sonho para a comunidade, o que eu entendo que tenho condição com toda a comunidade, né, com toda a equipe de oferecer para o nosso instituto. E eu disse, olha, meu nome está aí, a comunidade decide. Se entenderem que é um bom nome, que seja. Se não for, a escolha é da comunidade.
e meu nome foi validado numa votação histórica, expressiva. A gente tem pesos diferentes em relação aos votos, então tem os votos dos docentes, dos técnicos administrativos e dos estudantes. Porque como são números diferentes, se for o mesmo peso, um segmento pode decidir a eleição. Então, mas eu ganhei nos 3 segmentos e isso para mim traz uma responsabilidade muito grande, uma alegria, também não vou negar, assim, uma alegria, uma felicidade de ter visto, nunca me candidatei a nada e de ter visto meu nome validado pela nossa comunidade nesse nível, mas entendo a responsabilidade, entendo também tudo o que a comunidade está esperando, mas tem uma coisa também que é legal. As pessoas, desde que eu ganhei a eleição lá, que foi no dia 12 de junho, às vezes eu ainda encontro com pessoas que eu não encontrei ainda nesse período, e principalmente as mulheres. Os abraços que eu recebo, como os olhinhos delas brilham. Adriana, que alegria te ver nesse lugar. Então, assim, por elas também, né, por todos os nossos estudantes e também para abrir caminhos. Eu pretendo fazer uma gestão que abra caminhos, que oportunize mais mulheres na gestão, mais qualificação, né, mais formação, para que depois outras venham e possam ocupar esses lugares, se a comunidade assim entender. Você, enquanto profissional, assim, a gente falando como um todo, você ainda percebe que a mulher ela é colocada abaixo do que ela merece? Porque eu ainda acho que mesmo no século XXI, a gente tem muito preconceito com Ainda cargos, tem. principalmente cargos de gestão, né? Ainda tem. E eu gravei um vídeo institucional para comemorar, né, essa marca, e eu fiz uma reflexão lá que eu tenho feito em vários lugares. Tem sido muito comemorado o fato de eu ser a primeira mulher. Tem sido celebrado. Eu já dei várias Eu ia falar isso agora, foi notícia em tudo quanto é lugar. Foi notícia desde o dia da eleição. Veja que quando eu me candidatei, isso ninguém se preocupou. Mas quando eu me elejo, isso vem como se fosse uma coisa assim, por que tanta comemoração? Não era para ser natural? Então, pela comemoração que tem sido feita até hoje, a gente percebe que não é natural. Veja, a gente também nunca teve uma governadora, a gente tem algumas prefeitas, mas muito poucas, né? O número de diretores dos nossos campi, ainda a maioria é de homens, as mulheres estão chegando e eu quero que elas cheguem mais ainda. Então, tem sim alguma coisa que acontece. Vou te dar um exemplo. Eu convidei algumas mulheres para estarem comigo na gestão. E aí a diferença entre o convite que você faz para um homem e o convite que você faz para uma mulher. A mulher tem outros elementos que coloca na balança, né? Ela tem outras atividades, outras atribuições. Então, quando você convida o homem, se ele é do interior do estado, por exemplo, ele vem. E a mulher se organiza lá com a família, ou vem junto. Quando eu convido a mulher, ela não consegue vir. Porque não tem como o homem vir, largar tudo e vir junto com ela. Então, ela também não vem. E como ela não vem, ela cada vez mais tem dificuldade de estar preparada para esses cargos, né, e para esses lugares. Então, tem muitos desafios, tem desafios invisíveis que vão se naturalizando, tem também preconceito, claro, a gente ouve de tudo num processo eleitoral, né? Quero pensar que seja por causa do processo eleitoral e não por eu ser mulher, mas sim, a gente ouve muita coisa, principalmente em relação à capacidade de fazer gestão, de ser gestora, né, de dar conta de uma instituição. E como que você acha que hoje essas instituições ou mesmo empresas podem mudar essa visão, assim? Porque eu vejo que tem tanta mulher capacitada, Sim. mas que, assim, inclusive amigas que eu admiro pra caramba, que eu vejo e falo, caramba, que trabalho incrível. Mas ela fala, não, meu lugar não é ali, meu lugar é aqui. Eu falo, peraí, por que não é ali, naquele cargo de chefia, de gestão, tocando uma equipe? Como que você acha que dá pra gente mudar esse cenário? Eu acho que tem que partir da gente um pouco também. A gente precisa inclusive o slogan da minha campanha foi coragem. Coragem, e as pessoas falam assim, você tem certeza? Você vai precisar de muita coragem para enfrentar. Eu falei, mas coragem eu tenho, não estou sozinha. Acho que depende um pouco da gente também de ter coragem
É claro, vou repetir, a nossa carga sempre vai ser um pouco maior que a dos homens, né? Pelo fato de ser mãe ou né, pelo fato do próprio cuidado que a gente tem, o homem arruma a mala e está Aham, indo, é a verdade. gente não, vai querer fazer outro. Então, a gente tem outras implicações, né, na nossa vida, dentro do próprio ser feminino. Isso tem que partir da gente, de superar essas questões, de não serem, não colocar isso como dificuldade, né, colocar isso como degrau para a gente subir e acreditar na nossa capacidade. Acho que não tem ninguém para falar se a gente dá conta ou não. É a gente que tem que fazer esse caminho. Mas, claro, e falo, eu tenho um papel importante hoje na instituição, que é ser ponte, é ser degrau para outras mulheres. Porque eu acho que uma tem que ir puxando a outra, uma tem que ir puxando a outra. Tanto que os campi agora, que são os campi novos, que ainda não têm eleição, eu nomeei mulheres em todos eles. Que demais, aí tá vendo? Alguma coisa a gente precisa fazer, né? Foram 3 campos novos, 3 nomeações, eu nomeei 3 mulheres. Elas precisam desse apoio. Nós vamos lançar agora um programa específico para servidoras do IFES chamado Lidera IFES. Estamos criando agora, organizando, delineando um programa mesmo de qualificação, de gestão feminina, né, de mulheres que, assim, se você não quisesse colocar seu nome, a escolha é sua, mas você terá toda a qualificação necessária. Caramba, que bacana. E eu acho que assim as outras empresas, a gente precisa abrir esses espaços, precisa abrir. A caminhada foi longa, né? Quando a gente pensa no passado, pensa numa avó, pensa numa mãe. Então, acho que tudo que elas viveram, né, por nós, por exemplo, minha mãe é analfabeta, mas ela colocou como meta que as filhas iam estudar. Hoje, né, ela já está idosa, mas hoje ela não tem dimensão do que é o meu cargo. Ai, sério? Mas ela sempre foi meu apoio com os Coisa filhos, e não, e vai, não vai desistir não, e vai sim, não olha para trás. Então, acho que todas nós temos esse papel, É muito bacana. mas precisamos de políticas públicas para Exatamente. E você disse que está há 35 anos, né, Adriana, na educação? 37. Caramba, 37 Agora em abril anos. completo 38. E desde o início você sempre soube que era isso que você queria para sua vida? Ou você pensou em alguma outra profissão antes? Não, né, desde muito pequenininho eu admirava muito minhas professoras. Não tem a famosa atividade de casa, o que você quer ser quando crescer? Eu desenhei uma professorinha. Mentira. E aos 17 anos eu assumi a primeira sala de aula. Caramba, não. Eu fiz lá o magistério do século passado, que sem a graduação te habilitava a trabalhar, né? E eu comecei alfabetizando jovens, adultos, depois crianças, depois parti para matemática, fui professora de matemática há muitos anos. E quando eu assumi a primeira direção de escola, fui convidada para assumir a primeira direção de escola, eu me encantei pela gestão. E aí então eu fui organizando a minha vida e eu fui fazendo outros cursos de especialização, depois fiz pedagogia, aí já fiz mestrado, doutorado, tudo na área de educação. Gente, que Mas eu cheguei aqui na UFES aos 40 anos de idade para começar meu mestrado. Que sensacional. Já com a carreira, né, 20 e tantos anos de carreira, mas falei, não é isso. E não tem idade também, né, Adriana? Não tem Ó, idade. te contar um negócio, a minha mãe, por exemplo, ela fez administração. Mas ela falava, filha, tem alguma coisa, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Adivinha o que ela é hoje? Professora. Ela Ela foi professora da PAI, agora tá em uma outra escola. Ela falou, muito minha gostoso. filha, era isso que eu tava precisando. Agora tá fazendo um monte de trem, pós, um monte de coisa. Eu já tenho muitos é anos que eu não estou em apaixonada. sala de aula, né, mas fazendo por eles, né? Nossos estudantes são a Sempre razão da sempre na nossa educação. atividade. Sempre na educação. Sempre educação. E como você enxerga, Adriana, sua carreira lá atrás e agora, o salto que você deu, assim, de mudança, eu quero dizer, e desafio? Você tinha muitos desafios lá atrás, com certeza. Mas agora, qual que é o seu maior desafio? À frente da reitoria. Assim, eu vou te confessar que eu não pensava. Por exemplo, eu sou de uma época que nem sabia o que era uma reitoria. A universidade já tinha, mas era muito distante da gente, não sabia nem como que era, né?
E quando eu fiz concurso para o IFES, eu fiz justamente para melhorar a minha carreira, porque eu era, né, professora municipal, DT do Estado, dava aula. E eu falei, não, gente, vamos tentar uma carreira que tem um plano de carreira melhor, vamos para a Rede Federal, o campus ali do ladinho, o campus Santa Teresa. Fiz o concurso, passei no concurso. E aí, né, aconteceu um fenômeno, assim, né, do IFES, né, das pessoas identificar uma capacidade, né, de gestão, de trabalho, de atuação. E aí eu falo que as coisas foram acontecendo naturalmente, né. A única coisa pensada e organizada foi a eleição, porque os outros convites, eles foram chegando, só que eu tenho um perfil também de aceitar os desafios. Mas é um salto, assim, se eu pensar na Adriana lá do início da minha carreira, e onde eu cheguei hoje profissionalmente, eu não podia nem imaginar e nem sonhar com isso tudo. Mas a nossa instituição é uma instituição grande, é uma instituição hoje em números, né, robusta, gigante, com todas as pautas que envolvem aí a educação, todas, né, boas e ruins, com todos os desafios que a gente tem. Então, o meu desafio hoje é que a nossa instituição continue caminhando com essa qualidade, transformando a vida das pessoas, tanto nossos servidores quanto nossos estudantes. E eu quero que a nossa instituição, que os estudantes que passam por aqui, servidores, continuem olhando para a nossa instituição e os olhinhos brilhando e querendo estar aqui, né? Querendo estar aqui. E que, de fato, quando eles estejam, que a gente consiga fazer o processo formativo à altura do que a educação brasileira precisa. É verdade. E eu sei que é difícil, né, de perguntar isso, mas você consegue enxergar, assim, por fora do cargo, o que o IFES representa para esses estudantes? Eu converso muito com estudantes, né? Sério? Eu converso muito com estudantes. Inclusive, antes de vir para cá, eu estava numa reunião com estudantes. Ai, Eu jura? estava, eu converso muito e eu já conversava muito com estudantes. O meu lado pedagoga eu não consigo me afastar do meu Não lado consegue largar. pedagoga. Não consigo. E no campus era assim, inclusive eu tinha toda semana o café com a diretora, onde os alunos sentavam comigo, falavam o que queriam, Isso é perguntavam o que muito queria, a gente importante. explicava. Então, e assim foi seguindo. Na pró-reitoria eu me afasto um pouco mais para coordenar os processos, ainda assim continuo indo nos campos, conversando muito com os estudantes. E agora, como reitora, eu estou criando um canal, a gente vai criar um coletivo de representação estudantil de todos os campi. Porque os nossos campos, eles são muito diferentes, né? Em atuação, na área técnica, no eixo tecnológico, também nas dificuldades que os estudantes têm. Tem lugar que é dificuldade com transporte, tem lugar que é com alimentação. Assim, é muita diversidade dentro de um instituto só, né? Então, eu tenho esse canal, estava conversando com eles agora, uma equipe que vai participar da Mini ONU, em Belo Horizonte, e a gente, ouvindo deles, é o que vai me dando, né, a energia e a condição de ir também caminhando da forma como eles, né, também entendem a instituição. E claro, eles são críticos e eles falam o que não está legal e o que precisa melhorar, Que legal. mas assim, eu Essa acho troca é que a bacana. gente tem que ouvir nossos estudantes. Com certeza. E eu acho que esse aí é o seu diferencial, ó. Ouvir quem está lá do outro lado também, Isso, né? é isso. Além da gestão, isso é muito É. importante. Porque assim, não adianta falar que também está tudo maravilhoso, sempre tem problema. Veja, nós estamos com 55.000 estudantes. Caramba. São muitos alunos em todos os cursos espalhados, né? Mas eu estava fazendo uma conta que no horário de aula regular, nós temos 12.000 adolescentes circulando dentro da nossa instituição, em cada um, né? Divididos nos campi. É muita energia, né? São muitas questões também para a gente lidar com um público tão grande como esse. Então, tem que ouvir, não tem outra alternativa, para que eles também nos ajudem a encontrar os melhores caminhos. Ai, Adriana, a nossa entrevista está chegando ao fim, mas quero te agradecer muito e te pedir um favor Claro. para você olhar para sua câmera e falar o quanto nós mulheres somos capazes de chegar onde a gente quiser nesse mundo. É clichê, eu tenho falado muito isso, que o lugar de mulher é onde ela quiser, mas se a gente precisa continuar falando, porque ainda é necessário. Então,
Meninas, mulheres queridas, primeiro, a gente tem potencial para ser aquilo que a gente de fato quiser e escolher. Coragem, persistência, foco nos estudos, qualificação, porque o resto deixa que a gente dá conta, que a gente consegue fazer muito bem. Muito obrigada, Adriana, mais uma vez. Prazer todo meu, todo meu. E para vocês que estão com a gente aqui até agora, continue nos acompanhando na sbrasil.com.br. Até a próxima. Tchau.